Hoje eu recebi uma pergunta sobre impulsividade e isso exige uma resposta um pouquinho mais longa, por isso que eu vou gravar um vídeo por aqui. Perguntaram o seguinte: Cá, como que eu faço para controlar a impulsividade? Sabe quando você passa por aquela situação do quando eu vi já foi, que você fica com raiva, fica chateado, sente algum desejo, alguma vontade, quando viu você já fez sem sequer pensar se aquilo realmente valia a pena ou não? Pois bem, muitas vezes é você agindo de forma impulsiva e isso acaba gerando alguns prejuízos quando você não faz as coisas de forma lógica, certo? Então vamos lá, como que você faz para controlar esta impulsividade? Primeira coisa que você tem que entender é que você precisa fazer uma autoanálise. Você precisa ter autoconsciência. O que é isso? É perceber qual é o gatilho que geralmente gera determinada impulsividade. Então, eu trabalho com o pessoal do mercado financeiro, quem faz day trade. Muitas vezes, quando o trader toma um stop, que é quando ele perde dinheiro no mercado financeiro, ele tende a agir por impulsividade, entrando com uma mão mais pesada, tentando recuperar a todo custo aquele capital que ele perdeu, certo? Então, um gatilho para o trader é ser estopado no mercado financeiro, certo? Temos outros casos também de impulsividade. Por exemplo, a pessoa que compra demais. Quando viu, ela já comprou, ela já gastou tudo que ela tinha e mais um pouco. Então, ela tem que identificar qual é o gatilho, o que faz com que ela gaste mais do que deveria, ok? Mesmo para alimentação, aquela pessoa que come mais do que deveria e para todo o resto. Show? Show. Então, primeiro ponto que você tem aqui é identificar o gatilho. Ótimo. Depois que você identifica o gatilho, começa a analisar o que você sente. A impulsividade está muito relacionada às suas emoções, certo? Então você tem um gatilho de perder algo e isso te gera raiva, isso te gera ansiedade, isso te gera frustração e aí você age de acordo com essa frustração a partir deste gatilho. Então, primeiro a gente identifica o gatilho, depois a gente identifica como a gente se sente com tudo isso e aí a gente fala como é que eu reagi. Ah, no caso do trader, reagi entrando com uma mão mais pesada. No caso de quem quer fazer dieta, reagi comendo mais do que eu deveria. Tive uma compulsão alimentar ou gastei mais do que eu deveria e por aí vai, ok? Você está fazendo o que nesse momento? Você está mapeando o que acontece. Você está olhando para o agora. Afinal, se você não sabe com o que você está lidando, como que você vai encontrar estratégias para conseguir de fato mudar essas coisas? Não vai. Ok? Então, cá, já identifiquei tudo, já sei qual é o meu gatilho, já sei quais são as minhas emoções, meu comportamento e também eu já avaliei os meus resultados. Então, toda vez que eu passo por tal situação, que eu explodo, e aí eu brigo com todo mundo, o meu resultado é me arrepender, ficar chateado, me sentir mal por ter feito o que eu fiz e por aí vai. Então, você já analisou também o resultado. Por exemplo, no caso do trader, muitas vezes o resultado é um prejuízo ainda maior. Show? Já mapeou isso? Parabéns! Primeiro passo, check. Agora você vai para outra parte. Quando a gente quer minimizar as nossas explosões emocionais, nós precisamos muitas vezes eliminar o gatilho. Então, por exemplo, se eu não quero comer doce, visto que eu estou de dieta, eu vou tirar os doces da minha casa. Se eu não quero gastar mais do que eu deveria, eu vou cancelar alguns cartões, deixar só um cartão para emergência, enfim. Se eu não quero me descontrolar no mercado financeiro, vou colocar os bloqueios da plataforma. Tá entendendo? Então você começa a eliminar os gatilhos para que, com base nisso, você não tenha aquele estado emocional negativo, nem aquele comportamento e nem aquele resultado ruim. Agora, tem situações na nossa vida que a gente não consegue eliminar o gatilho, porque aquilo faz parte do nosso trabalho. Por exemplo, tem gente que tem o gatilho de explosão no trânsito e a pessoa é Uber. Como que ela vai deixar de trabalhar com isso? Tem pessoas, exemplo do mercado financeiro, que a pessoa faz day trade. O stop deixa ela pé da vida e faz ela explodir. Pô, ela teria que parar de fazer o day trade para conseguir eliminar esse gatilho do stop. Então, tem situações que a gente consegue eliminar o gatilho. E aí depois a gente reintroduz esse gatilho de forma homeopática, né, como se fosse doses homeopáticas, para que você dessensibilize aquele estresse que aquilo te gera, certo? Mas, como tem casos que não dá para eliminar o gatilho, eu vou passar uma outra estratégia, que é a seguinte. Quando você já sabe qual é o gatilho que te gera aquele estresse, você tem que pensar o que antecede aquele gatilho, certo? Então, primeiro, eu explodo quando alguém fala calma.
Então eu já sei que quando eu escutar a palavra calma, a tendência é que eu vá explodir, porque isso vai me deixar desordenada. Ou eu tenho uma explosão, uma impulsividade quando eu sou estopada no mercado. Então eu já sei, pô, eu vou ser estopado e isso vai me gerar aquele estresse. Porém, eu não posso tirar esse gatilho, ok? Então, o que você vai fazer? Segundos antes, você já identificou, eu vou passar por esse gatilho agora e depois disso a tendência é que eu vá explodir. E aí o que você vai criar? Uma barreira no meio disso. Cá, como assim, minha filha? Vamos pensar? No caso do trader, se o meu gatilho é o stop, depois do stop, quando eu for estopado no mercado financeiro, eu vou pausar por meia hora. Aí, trader, você sabe, você consegue programar isso na plataforma. Fui estopado, a cada stop a plataforma me bloqueia por meia hora. Pronto, você criou um bloqueio da sua impulsividade. Certo? Ah, toda vez que alguém fala calma, eu não posso eliminar esse gatilho, eu sou casada, eu fico pé da vida. Então o que eu vou fazer? A hora que eu escutar calma, eu já vou entrar pro chuveiro, já vou entrar pro banheiro, vou lá beber uma água, vou quebrar este estado emocional antes que, bum. Por quê? Porque segundos antes da sua explosão, tem aquele momentinho que você sabe que você vai explodir. E se você consegue identificar isso, você consegue evitar ir para frente com determinada emoção. Tá entendendo? Ir para frente com determinado comportamento. Então, uma coisa que vai te ajudar a lidar com esta impulsividade é fazer esse mapeamento e colocar uma interrupção no meio do gatilho para o comportamento. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que falo muito sem pensar, então toda vez que eu pensar em falar besteira, eu vou contar até 10. Sabe, você coloca estratégias comportamentais para quebrar aquele padrão automático que você vive. Às vezes, você vai precisar de uma estratégia que você vai precisar de ajuda externa. Por exemplo, a plataforma do trader, que ela vai te bloquear. Ou você vai fazer um combinado com seu marido, não fale calma. Ou quando você falar, já pede desculpa na hora, que senão eu vou ficar doidona da cabeça. Enfim, você às vezes vai precisar usar artifícios. Inclusive, existem casos, muitos casos, que a pessoa, ela realmente não consegue ter esse autocontrole, nem mesmo criando uma barreira entre o gatilho e o impulso. Aí, nesse caso, realmente, você precisa eliminar o gatilho para que você se reconstrua, treine o seu autocontrole e para que você coloque aos poucos aquele gatilho na sua vida para dessensibilizar aquela dor que você sente ao passar por aquela situação, certo? Então, embora tenham casos que, eu não consigo eliminar o gatilho porque o meu estresse é no trânsito e eu sou Uber. Tá, mas se você não vai ter autocontrole mesmo, se nenhuma estratégia tá dando certo, você vai ter que deixar de ser Uber, cuidar da sua cabeça para se recolocar novamente naquele trabalho que você faz. Mesma coisa no trading. Você vai ter que parar de operar para cuidar da sua cabeça, para treinar o autocontrole, para que isso não influencie nos seus lucros no futuro, certo? Então, essa é a primeira dica que eu tenho para você lidar com a impulsividade. Se você gostou desse vídeo, comenta. Se você tem mais alguma dúvida, comenta, que depois eu gravo outro vídeo respondendo. E eu espero tê-lo ajudado, espero ter respondido a pessoa que me perguntou sobre isso, tá bom? Beijo, me segue, curte e vamos pra cima.